Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa oitava aula de inglês, galera. Estamos na nossa oitava bendita aula, certo? Então sejam bem-vindos. Espero que estejam animados e empolgados. E lembrem-se que dia 22 vocês irão ter uma apresentação de truque de mágicas para conseguirem pontuação dentro do torneio Asa Branca, beleza? Então não deixem de participar. Façam a mágica de vocês, promovam da melhor maneira possível para vocês conseguirem a máxima pontuação para essa prova, para que vocês possam realizar as outras provas também. Beleza? Show! Recapitulando nosso conteúdo da aula passada, a gente trabalhou um texto sobre o Canadá, certo? E realizamos algumas atividades dentro da nossa sala de aula em classe aqui, na nossa sala de aula online, e também na atividade de casa de vocês. A gente aprendeu algumas situações de práticas de... A gente não aprendeu práticas de leitura especificamente bem. A gente aprendeu apenas a prática de identificação de palavras e traduções, certo? Na nossa próxima aula, quando a gente for trabalhar outro texto, aí eu já vou trazer outros elementos que estimulem vocês a criarem essa observação, onde eu não irei traduzir o texto e ao final vocês terão que me dizer o que significa aquele texto. Normalmente eu também não vou trazer o texto do livro de vocês, justamente para que vocês não peguem o livro, leiam, botem no Google Tradutor e saibam o significado daquele livro. Eu vou trazer livro de outras situações, ou até mesmo eu vou criar textos para colocar para vocês identificarem o que cada coisa significa. Então eu vou jogar informações para que vocês consigam pegar esses ganchos, para que vocês consigam ter essa percepção tanto auditiva como visual e como da fala dessas palavras, beleza? Show! E o nosso conteúdo da aula de hoje ele vai ser uma correlação entre o Present Perfect, que a gente estudou no início do ano, né, no começozinho do ano com o livro de vocês, e o Simple Past, tá? Que é o passado simples, beleza? Por que a gente vai trabalhar isso, galera? Porque ambos eles se interagem muito mesmo. Por quê? Lembra na nossa ideia do Simple, do Present Perfect? Deixa eu botar aqui para vocês. Lembra da nossa premissa do Present Perfect? Que o Present Perfect ele é o termo verbal que é utilizado para expressar uma ação, um acontecimento que ocorreu no passado, sendo ele remoto ou não, no caso ele não tem uma definição do momento que aquilo ocorreu. Ou seja, o Present Perfect ele vai sempre correlacionar uma ação passada que não tem uma determinância, ou seja, não determina o tempo exato daquela ocorrência, não determina o tempo exato que aquela ação ocorreu. Outra situação que a gente viu também é que as ações que acontecem recentemente ou muito próximo daquela cena, daquela parte da fala, também usa o Present Perfect. E também situações de algo que aconteceu no passado e que até hoje em dia acontece, certo? Ou seja, essa ação que ocorreu no passado e até hoje em dia ela se faz presente, a gente também utiliza o Present Perfect. De modo geral, a gente utiliza o sujeito, o verbo to be, o verbo to have, nas suas duas variações, have e has. Lembrando que o has ele só é colocado para os sujeitos de terceira pessoa do singular. Lembrando que o has ele só é colocado para os sujeitos de terceira pessoa do singular. Quais são eles? He, que é ele, she, que é ela, e it, que é ele e ela para objetos e animais. Mas o verbo principal no particípio, o particípio é o nosso ado, edo, ido. Né? No caso não temos o edo, é só o ado e o ido. Falado, partido, bebido, comido, cantado, sentado, certo? Cansado, tá bom? Então, eles vão se comportar dessa forma. E o complemento, por exemplo, my mother has gone to Toronto. Ou seja, eu não sei quando minha mãe esteve em Toronto. Quando minha mãe foi para Toronto.
Não tem na minha frase informando a data exata de quando ela foi para Toronto. Por exemplo, my mother went to Toronto yesterday. Minha mãe foi para Toronto ontem. Neste caso, eu já estou especificando o tempo de ocorrência daquela ação, que foi quando? Ontem. Neste caso, eu não tenho. Eu sei que ela foi, mas eu não sei quando. Nem que momento, nem do dia, nem do mês, nem do ano, nem nada. Então, my mother has gone to Toronto. Minha mãe foi para Toronto. E por que é o has? Porque my mother, ele dá uma subjetividade do sujeito ela, que é she. Logo, terceira pessoa do singular. Beleza? E o Simple Past, galera, que ele é um pouco mais complexo, não de se compreender, mas de se aplicar, certo? O Simple Past, ele é o tempo verbal que a gente estudou até no início do ano, né? No início desse ano, a gente frisou no Simple Past legal. É o termo verbal utilizado para expressar uma ação que ocorreu no passado em um tempo determinado. Ele é formado pelo sujeito, o verbo principal no passado e o complemento. Por exemplo, my mother went to Toronto last week. Mesmo exemplo lá, ó. My mother went to Toronto last week. Minha mãe foi para Toronto semana passada. Em vez de ter colocado yesterday, como eu coloquei ontem, vai ser last week, semana passada. Então, my mother went to Toronto last week. Minha mãe foi para Toronto semana passada. Beleza? E algumas curiosidades do Simple Past é que os verbos regulares, eles se dividem em verbos regulares e irregulares, no qual os verbos regulares, todos eles terminam com o sufixo ed. Por exemplo, to study, studied. O to study, ele já entra numa das regras da utilização do ed, que é que todo verbo terminado em y, no qual antes dele vem uma consoante, neste caso é o D, né, study, antes do y vem uma consoante, a gente vai retirar o y e colocar o IED. To study vai ficar studied. A pronúncia do ED não é um D, tá? É um T. Studied. Certo? To watch, assistir, mesma coisa, regra, ED no final, pay booth. Watch it. To stop, stop it. Perceba que no stop aumenta um pezinho aí. Por quê? Porque entra em outra regra do uso do ED, que para todos os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, cuja essa sílaba seja a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, separa, top. O top, T-O-P, T é consoante, O vogal, P consoante. Stop, o top é a minha sílaba tônica. Logo, quando eu vou colocar o ED, eu duplico a minha última consoante. Quem é a minha última consoante? É o T ou o P? O P. Logo vai ficar stop it. Que nem to run, que é uma monossílaba R-U-N. Consoante R, vogal U, consoante N. Você vai duplicar a última consoante, que no caso é N, e vai ficar running. Tem que ter muito cuidado com a palavra listen. Listen, L-I-S-T-E-N, é escuta. Só que o T ele não se pronuncia. Então fica listen. Percebam que na separação silábica fica listen. Listen. O les é que é a sílaba tônica. Então, terminou em consoante, vogal, consoante, T-E-N, mas a sílaba tônica é o les e não o ten. Não é listen, é listen, não é listen. Se fosse listen, duplicava o N. Como não é listen, coloca apenas o ED. To die, to lie, você vai tirar o IE e colocar EAD, dead, lead. Certo?
To live, os verbos terminados em E, você obviamente não vai colocar um outro E. Você coloca apenas um D. E um outro que é o verbo to say e to pay, que são verbos terminados em Y precedidos de vogais. No caso, somente eles dois. To pay, to say. Pay, que é pagar, P-A-Y. E say, quer dizer S-A-Y. Você vai tirar esse Y e colocar um I no lugar deles. E em vez de colocar um E, você coloca apenas o D. Vai ficar said e paid. Ok? Beleza? Os demais que terminam em Y precedido de vogal, o ED no final. Por exemplo, to play, que é jogar, que termina AY, vai ser played, normalmente. E os verbos irregulares. Já os verbos irregulares, galera, vocês têm a obrigação de irem nas tabelas que eu já passei para vocês, tanto nas aulas passadas, como também, se eu não me engano, eu enviei o link de uma página da web com as tabelas. Vocês podem procurar no início e no final dos dicionários de inglês. Podem pesquisar tabelas de verbos irregulares no próprio Google, que vão aparecer todas essas tabelas e que eu gostaria que vocês estudassem elas bastante. Principalmente no passado e no particípio, certo? Por exemplo, nós temos o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, que no passado é was ou were, e no particípio é been, que é utilizado no present perfect. To see, que é voar. Desculpa. To see, que é ver. Eu já estava no to fly, lá no final. To see, que é ver. É saw, que é viu. E seen, que é visto. To bring, que é trazer. Fica brought, trouxe. E brought, trago. To buy, não é to buy não, viu? É to buy, que é comprar. Fica bought, trouxe. Bought, quer dizer, bought, comprou, ou to buy, comprou, oh meu Deus, confusão, tô confundindo o bring com boat com brought. To buy, comprar, bought, comprou, e bought, comprado. To fly, voar, flow, voou, e flew, voado. Beleza? Então, galera, dá uma pausa aí, vocês vão analisar principalmente o que nessa questão? Vocês vão analisar a ideia de tempo determinado. O que é um tempo determinado e o que é que não é? Aquilo que designa um espaço temporal. Ou seja, ontem, hoje, mais tarde, de manhã, de mês passado, ano passado, semana passada, certo? Então, façam isso. Respondam que daqui a pouco a gente volta com a correção dessa atividade de vocês. Pronto, galera, voltando com a nossa atividade, nós temos a alternativa A. The plane to Montreal off at 10 p.m. Ou seja, o avião para Montreal às 10 horas da noite. Isso aqui vai ser Present Perfect ou Simple Past. E eu botei Simple Present, tá, galera? Mas não é Simple Present, é Simple Past. P-A-S-T. Certo? Desculpa pelo esse erro aí. Mas foi até engraçado. 10 p.m. eu já estou especificando o meu tempo. É 1 hora. Certo? Logo vai ser o Simple Past. Então, o Simple Past do verbo to take, já que ele é um verbo irregular. O take, galera, ele significa tomar, certo? Pegar, jogar também, tirar, certo? No caso aí, take off é decolar, tá? Take off é tomar para fora, sair, decolar, beleza? Então, the plane to Montreal took off at 10 p.m. O avião para Montreal decolou ou saiu às 10h30 da noite. B é um ponto de interrogação. Quando nós iremos trabalhar com ponto de interrogação, nós sabemos que o nosso verbo principal, o nosso verbo auxiliar, ele vai para antes do sujeito. Lembrando que quando for present perfect, o nosso verbo auxiliar é o verbo to have, ou has, ou have ou has. Já no
Simple Past, o nosso verbo auxiliar para quaisquer sujeitos vai ser o did. D-I-D, tá? Então, neste caso, good books recently. Bons livros recentemente. Essa palavra recently, ele é um advérbio de tempo indefinido. Porque eu não sei o que é recente. Recente pode ser 2 dias, recente pode ser 5 horas, recente pode ser 1 minuto, recente pode ser alguns meses. Recentemente eu fui nesse lugar aí. E já passou bem uns 7 dias ou quase um mês. Então, recentemente, ele não me dá um tempo determinado. Logo, vai ser o present perfect. Have you read good books recently? Você tem lido livros recentemente? Ou seja, você leu livros recentemente? Lembrando que, professor, mas o senhor disse que no final tem que ter o ED se for regular e tem que ter uma outra variação se for irregular. Sim, e o read ele está na variação. O to read ele se enquadra na classificação dos verbos irregulares como uniform. Existem 3 formas: uniform, be-form, tree-form. A uniform é aquelas que todas essas linhas da tabela são iguais. Por exemplo, o infinitivo é to read, que é ler. O passado é read, que é leu. E o particípio read também, que é lido. Todos eles em português diferentes, mas em inglês eles se traduzem pela mesma palavra, que é o read, e é um desses exemplos. As be-form é que 2 delas são parecidos, como por exemplo o to buy, né? To buy é comprar, bought é comprou e bought é comprado. Bought e bought, comprou e comprado, no inglês se traduz da mesma forma. E as tree forms são aqui, as 3 situações são diferentes. Por exemplo, o verbo to be. To be, infinitivo, ser ou estar. Was ou were, sou ou estou. Been, estado. Beleza? To fly, que é voar. To fly, voar. Flow, voou. Flew, voado. Beleza? Vamos continuar. Letter C. Stephanie has already come back home. Ou seja, back home. Quando? Quando ela volta para casa? Não se sabe. Ou seja, Stephanie has already come back home. Stephanie já tem chegado em casa, já tem ido para casa, já voltou para casa, né? No caso mais específico. Então, Stephanie já voltou para casa. D. As a teacher since 1985. Quando eu uso esse advérbio since, a gente já sabe de cara que vai ser o quê? Present perfect. Porque o since ele indica passado que vai para o presente. Ou seja, ele indica origem. Certo? Então, I have worked as a teacher since 1985. Ou seja, eu trabalhei como um professor. Ou seja, eu trabalho como professor desde 1985. Letra E. Japanese, thousands of Chinese when they China during the World War II. No caso é o World War II. Ok? Ou seja, os japoneses, 1000 de chineses quando eles, China durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos separar as palavras aqui. Ó. Japoneses mataram milhões de chineses. Isso é uma frase. Eles invadiram a China durante a Segunda Guerra Mundial. Segunda frase. Qual deles dois tem um tempo determinado? A última. Eles invadiram a China durante a Segunda Guerra Mundial. Logo, neste caso aí vai ser o Simple Past. No primeiro caso, japoneses mataram milhares de chineses. No caso, aliás, japoneses mataram 1000 dos chineses, 1000 chineses. Quando? Quando foi isso? Eu não tenho. Se eu separar e isolar essa frase, eu não sei quando. Logo vai ser present perfect. E quem é que vai ligar essas duas frases? A partícula when, que significa quando. Tempo, certo?
Japanese have killed thousands of Chinese when they invaded China during the World War II. Ou seja, japoneses têm matado, ou seja, mataram mil chineses quando eles invadiram a China durante a Segunda Guerra Mundial. Beleza? A atividade de casa de vocês está lá na página 21, 22 e 23. Quando vocês enviarem essa atividade, vocês enviem com a descrição aula 8, a disciplina correspondente que é em inglês, a descrição da atividade que é livro didático e a data que é 18/3/2021. E vocês terão que me entregar essa atividade até o dia 24/3, que é na próxima quinta-feira. Então, galera, nos sigam nas redes sociais e no nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhem pela Agenda Edu e eu estarei disponível para vocês nas quintas-feiras nos períodos de aula online. Então, galera, um abraço, se cuidem, não esqueçam da máscara e do álcool em gel. E antes de finalizar, volto a lembrar para vocês que dia 22 vocês terão uma apresentação de truque de mágicas que vocês farão para ganhar pontos dentro do torneio Asa Branca, para que no final do ano vocês sejam os campeões dessa taça e vocês consigam ganhar grandes benefícios, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenham sido leve, tranquila. E a gente vai ficando por aqui. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem tirar lá pela Agenda Edu. E até a próxima. Valeu!